Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 21 de maio de 2017. Eu vou falar hoje sobre a rede sustentabilidade. A rede sustentabilidade foi que deu o lastro para que Dilma Rousseff ficasse impune uma vez cassada. Ela foi cassada do seu mandato, mas ela não foi cassada dos seus direitos políticos, diferentemente de Fernando Collor de Mello. Eu vou colocar, inclusive, o que acabou justificando a situação esta do senador Rodolfo Rodrigues, né, ter criado as condições para que um pedido do PT fosse aprovado para justificar essa situação. Apenas um senador e 2 deputados federais é o que a rede tem no Congresso Nacional. No entanto, todas as principais situações que acontecem hoje no país têm interferência direta da rede. A rede foi também a causadora no momento que sairia o senador Renan Calheiros para a entrada do seu vice, quando ele era presidente, quem promoveu essa postura junto ao STF foi a rede. Agora, no momento que buscada o impeachment de Michel Temer, os pedidos de impeachment, os 2 primeiros pedidos de impeachment, o primeiro foi o Alexandre Molon, da rede, e o segundo, Rodolfo Rodrigues. E assim por diante. Então a situação da rede sustentabilidade é criar uma terceira via. É um partido de esquerda, né? O PT não fez sua reforma interna. Por quê? Porque ele criou um partido paralelo, que é a rede, para desenvolver o PT qualificado, o PT tecnológico, o PT ideológico, o PT filosófico. Então esse tem agora o nome de Rede Sustentabilidade, e a Marina Silva que está dando continuidade a esse projeto. Marina Silva é ex-PT, todos os principais articuladores da rede são ex-PT, tá? No caso, o Rodolfo Rodrigues né? E ele deixa muito claro numa entrevista que eu também estou deixando aqui, que essa é a intenção dele, né? Ou seja, eleger Marina Silva como uma terceira via, dar uma alternativa à esquerda brasileira, ao invés do PT, em relação à rede sustentabilidade. A rede sustentabilidade, não se enganem, não é outra coisa senão o plano B do PT, certo? Então eu estou deixando isso muito claro, porque vai acontecer logo em seguida as eleições no Brasil, e é importantíssimo que a gente, acontecer em 2017, eles estão buscando, inclusive, ao longo de todo o discurso deles, desde a época do impeachment da Dilma, eles estão buscando eleições diretas no Brasil, porque eles sabem que ou entra Luiz Inácio Lula da Silva, ou eles colocam Marina Silva como alternativa para dar continuidade ao programa do PT. Então a intenção é essa, a intenção é dar continuidade ao programa do PT, sendo uma alternativa de esquerda. Eles deixam isso muito claro. Eles chamam de centro-esquerda, mas na verdade eles são comunistas, socialistas, né? E a linha de pensamento, a postura deles é dar o mesmo tipo de conduta, o mesmo tipo de continuidade ao discurso que era de Lula, que era de Dilma. A mesma situação, só que com Marina Silva. Então a ideia é essa, o projeto, a proposta é essa. De todos os partidos que estão por aí, que são alternativas ao PT, este é o mais perigoso de todos. Com poucos representantes, eles fizeram tudo que aconteceu até agora na política nacional teve influência direta da rede, por incrível que isso pareça. E a prova do que eu estou falando está agora na próxima hora.
Tá? Então, eu gostaria, não sei se esse vídeo, por ser muito longo, eu não sei se vai ter grande visibilidade, mas é extremamente importante que as pessoas entendam isso, percebam isso e vejam esse vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Próximo estado, Rio de Janeiro, em seguida o Espírito Santo. Primeiro parlamentar do Rio de Janeiro, deputado Alessandro Molon. Porque prometi defender a Constituição quando cheguei nessa casa, porque não há crime de responsabilidade no parecer do relator, porque respeito o voto do eleitor brasileiro e porque luto pela democracia no meu país, meu voto convicto é não. Deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 71 votos. Senador Randolph Rodrigues, que permuta com o senador Lindenberg Farias. Está com a palavra. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores. Estamos no 5º dia de um julgamento histórico. Ao contrário do que se anuncia, me permitam dizer que neste plenário, entre hoje e amanhã, nós não estaremos julgando o mandato presidencial de Dilma Vana Rousseff. Tampouco julgaremos o legado social dos governos Lula e Dilma. Não julgaremos nenhum caso de corrupção que se apresenta nos jornais. O que estaremos aqui julgando, senhoras e senhores parlamentares, é a democracia brasileira. Estaremos julgando, em última análise, se 2/3 da Câmara e do Senado detêm o poder de retirar do mandato uma presidente da República eleita com 54 milhões de votos. Estaremos julgando se uma maioria parlamentar eventual, constituída com as piores fontes dos desvios do patrimonialismo brasileiro, o fisiologismo, o clientelismo e a corrupção, pode substituir o povo brasileiro no seu voto universal, direto e secreto. Compreendo as razões da insatisfação de parte da população com o governo da presidente Dilma. Compreendo as razões que a condução da política econômica foi vacilante e não estimulou o emprego e a renda. Nesse aspecto, concordamos. Concordo com a constatação que o governo Dilma, como seu antecessor, manteve a taxa de juros nas alturas. Optou por dar segurança ao mercado financeiro. Concordo que foram negligentes do ponto de vista ambiental. Concordo que foram negligentes em projetos contra os interesses da Amazônia, como é o caso de Belo Monte, como é o caso da transposição do Rio São Francisco. Concordo ainda que na política optaram por uma aliança conservadora, sustentaram o poder de coronéis em troca de governabilidade artificial. Governabilidade tão artificial que o principal sustentáculo dessa governabilidade é o PMDB, ator central do golpe que hoje assistimos. O PMDB com 7 ministérios, vice-presidência da República, comando da Câmara e do Senado, em quem articula esta farsa chamada impeachment. Mas reforço, isso não é um julgamento de governo. O espírito público, o poder que o povo nos delegou, não permite nós agirmos aqui com sentimento de vingança. Sei que o PT, o governo, teve inúmeros erros. Esse acerto de contas será com a história. Mas esses erros não podem fazer nesta noite, nesta manhã, ou ainda amanhã pela manhã, condenarmos um inocente. Esta é uma decisão que afeta o povo e o futuro da nação. Se o que vencer hoje for o impeachment, abriremos as portas da democracia brasileira e do nosso dito presidencialismo de coalizão, fundado pela Constituição de 1988, para que as chamadas maiorias eventuais, baseadas na troca de cargos, na troca de emendas, nos favores, na corrupção que levou ao escândalo da Lava Jato, que essas maiorias façam chantagem ou destituam, quando quiser,
qualquer futuro presidente da República, qualquer prefeito ou qualquer governador. Que parlamentares com interesses privados, que confunde o público como privado fosse, se coloquem acima dos interesses públicos e desfaçam a vontade soberana das ruas. Basta ver o que está nesse processo. Vamos ao que diz a Operação Lava Jato. Basta ver uma citação nos autos da operação, denunciado inclusive nos jornais, em que foi dito: tem que resolver, tem que mudar o governo para estancar essa sangria. Isso foi dito por um dos artífices do PMDB e do governo Temer. Isso foi fato público, notório e cuja existência nunca foi refutada. Foi com essas intenções, foi com as piores intenções, que o senhor vice-presidente da República conspirou nos bastidores, nos porões, para ascender ilegitimamente ao cargo. Por que, senhor presidente? Qual é o fundamento que tem para esse afastamento? Uma testemunha. Uma única testemunha que foi ouvido aqui. Alguns vão dizer, tem também o senhor Júlio Marcelo. Júlio Marcelo foi aqui desqualificado como testemunha e qualificado como informante. Júlio Marcelo, alguém que não honra a nobre carreira do Ministério Público. Alguém diferente de Ela Vieco, que honra a carreira do Ministério Público Federal, que honra a cadeira dos membros da Procuradoria-Geral da República. De um lado a disfarçatez, do outro a honrabilidade de um membro do MPF. Antônio Dávila, essa única testemunha, foi auditor do Tribunal de Contas da União. A ele caberia a formulação de parecer. E o que ocorreu, senador Humberto Costa? Ele preparou a representação que ele depois julgou. Por isso que hoje, na tarde de hoje, representamos contra esses dois senhores no Conselho Nacional do Ministério Público e no Ministério Público Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que nós assistimos aqui foi um absurdo. Foi uma convicção plena neste plenário de que o principal artífice da denúncia aqui, o principal articulador, na verdade, fez parte de um conluio, de uma conspiração para já ter o resultado certo por parte do Tribunal de Contas da União. É uma sequência de absurdos e isso não é razão para afastar uma presidente. Em última análise, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o que nós vamos decidir aqui no dia de hoje é se vamos pôr fim ao mandato de uma presidente da República eleita com 54 milhões de votos e esta presidente da República convocar novas eleições presidenciais através de um plebiscito, conforme o compromisso público que ela assumiu, ou se vamos dar cabo à posse de um vice ilegítimo que quer executar um programa de retrocesso de direitos individuais e direitos sociais que em qualquer eleição um voto teria. Eu desafio os defensores desse programa biônico imposto a tentarem aprovar esse programa nas urnas. Eu desafio a tentar aprovar o fim da demarcação de terras indígenas. Eu desafio tentarem aprovar a redução da autonomia do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República, como declarou o ministro da Justiça do governo interino. Eu desafio apresentar para o povo brasileiro a revogação da construção de 11.250 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu desafio dizer ao povo brasileiro que quer legalizar os jogos de azar em programa submetido ao escrutínio público. Eu desafio dizer ao povo brasileiro que quer colocar como seu líder na Câmara dos Deputados alguém que responde a 7 processos criminais no Supremo Tribunal Federal. Nunca, senhores, a não ser no estado de exceção, a não ser em uma ditadura, um programa dessa natureza seria implementado e seria aplicado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, se um governo é impopular, um remédio para um governo impopular não é impeachment. O remédio para um governo impopular chama-se eleições, voto, soberania da decisão do povo. Remédio para o governo popular é o exercício da soberania popular. Não existe atalhos. Não existe atalhos como este que o PMDB quer percorrer por fora da vontade popular. Não existe atalhos como este que o governo biônico quer imprimir sem apreciação democrática das urnas.
Isto, além da maioria parlamentar na Câmara e no Senado e a vice-presidência da República, não pode ser solução para a crise aqueles protagonistas que ajudaram a forjar essa crise. Esta crise foi constituída desde o primeiro momento pelo PMDB. Não pode os algozes e autores da crise pousarem como mocinhos agora para tentar resolvê-la. A solução para essa crise política é a realização de novas eleições, é entregar soberanamente a vontade do povo que está nas ruas, neste momento reclamando pelo Fora Temer, se tanto aqui ouvi falar do clamor rouco das ruas. Entregar ao povo a resolução da crise não é somente o fim do governo Dilma, é o fim do governo Dilma e Temer. Com quem se propõe a isso é a própria presidente da República, Dilma Rousseff, em compromisso público assumido aqui com todas as senhoras senadoras e senadores e com o povo brasileiro. Não vamos, e eu não vou votar aqui a entrega do poder ao senhor Temer para que ele implemente um programa de retrocessos sociais, de retrocessos de direitos individuais. Já concluo. Vossa Excelência conclui. Senhor presidente, o que está em jogo aqui é fundamentalmente o dia depois do amanhã. O que está em jogo aqui é qual política e qual lado nós queremos entrar para a história. Eu não mancharei a minha biografia entrando para a história com a alcunha de golpista. Eu não mancharei minha biografia entrando para a história como alguém que, em um momento em que foi chamado pelo seu povo e pela sua nação para ter ato de coragem, se acovardou a partir das posições mais fáceis de serem implementadas. O que está em jogo aqui é para quem deve ser o desfecho dessa crise. Se para um governo biônico, sem a soberania do voto popular, ou para a soberania da democracia do povo nas ruas e nas urnas. Por isso, meu voto é não ao impeachment. Agradeço. Ao senador Randolfo Rodrigues. Senador Ricardo Ferraz. Passamos agora à fase de votação. No entanto, antes da fase de votação, temos um requerimento em mesa que nos foi endereçado pelo Partido dos Trabalhadores e que será lido pelo primeiro secretário da mesa, senador Vicentinho Alves. Requerimento número 636, de 2016. Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso 2º e parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal, o destaque da expressão, aspas, ficando em consequência inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos, fecha aspas, do quesito que é objeto de julgamento por parte dos senadores no processo de impeachment da senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, denúncia 1 de 2016. Este é o requerimento, senhor presidente. Agradeço ao senador Vicentinho Alves, agradeço a Vossa Excelência. Para a contradita, o senador Randolfo Alves. Rodrigues. Agradeço, presidente. Presidente, nós não estamos tratando de matéria constitucional. Nós estamos tratando de um direito parlamentar subjetivo, que é o direito ao destaque. O destaque é um direito assegurado no processo legislativo. Uma questão interna corporis dessa instituição, senhor presidente. É uma questão de organização do processo de votação. Todo senador ou senadora tem o direito de votar separadamente, individualmente, cada parte de uma resolução a ser proferida. E o que nós estamos tratando é de uma resolução. O resultado dessa votação aqui ensejará uma resolução do Senado Federal em relação, se porventura for pelo afastamento da Presidente da República, em definitivo, em razão do afastamento definitivo dela. Assim foi no último processo de impeachment que teve apreciação nesta casa. Veja, senhor presidente, na fase de pronúncia, os parlamentares, aqui investidos inclusive dessa função jurisdicional, puderam apreciar destacadamente cada uma das acusações formuladas. Se assim foi possível na fase de pronúncia, por que não seria nessa fase da sentença final? Além disso, presidente,
A Lei número 1079, de 1950, que rege o processo do impeachment, no seu artigo 68, parágrafo único, prevê que o julgamento sobre a inabilitação seja feito destacadamente do julgamento sobre a perda do cargo. Eu estou falando de matéria que está especificada na lei que regeu todo este processo, desde a admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados. Ainda, senhor presidente, eu argumento o Código de Processo Penal, utilizo subsidiariamente. O CPP não proíbe, aliás, ao conforme se predispõe o Código de Processo Penal no artigo 483 e seguintes do nosso atual Código de Processo Penal. Além disso, para destacar que é uma matéria regimental, senhor presidente, o Regimento Interno do Senado Federal, no seu artigo 213, inciso 3, diz que as matérias de competência privativa do Senado, previstas no artigo 52 da Constituição Federal, como é o caso do impeachment, devem ser veiculadas através de projeto de resolução. Tanto é verdade isso, que no caso já citado aqui do último processo de impedimento que ocorreu nesta casa, foi publicada uma resolução. Seguindo a inteligência desse dispositivo, obviamente nós temos que restaurar a votação em resolução e consagrando o direito parlamentar subjetivo da apresentação de destaques. Por fim, senhor presidente, o direito comparado, todo direito comparado consagra, inclusive no processo de impeachment, esta possibilidade. Diante desses fatos, é que peço de Vossa Excelência a deferência para o requerimento de destaque feito pelo senador Humberto Costa. Pois não. Senador Fernando Collor, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente desta sessão de julgamento, ministro Ricardo Lewandowski, senhor presidente nacional, senhoras e senhores senadores. Em dezembro de 1992, no momento exatamente como este, o Senado se reuniu como tribunal de sentença. Comandava a reunião e aquela sessão o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. Logo no início, assim que foi dada início à sessão, meu advogado pediu a palavra à Sua Excelência, o presidente dos trabalhos, foi à tribuna e apresentou, senhor presidente, a carta-renúncia do então senhor presidente da República, Fernando Collor. A renúncia, um ato unilateral, que não cabe qualquer tipo de consideração a favor, contra, se pode ou se não pode. Naquele momento em que a carta-renúncia foi apresentada, a sessão deveria, pela Constituição, ser imediatamente cancelada, porque o objeto da reunião do Senado Federal como Tribunal de Sentença, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, para julgar o presidente da República, havia perdido o seu objeto. Não havia mais presidente a partir do momento da entrega da carta-renúncia. Não havendo esse objeto, não havia mais sentido nem possibilidade daquela sessão continuar. E a decisão, senhor presidente, daquele que então dirigia os trabalhos, solicitado por algumas lideranças, foi de suspender a sessão para dar posse ao então vice-presidente da República. E depois da posse do vice-presidente da República na presidência do país, voltaria este tribunal, que já tinha perdido inteiramente o seu objeto, a se reunir. E isso aconteceu para retirar os direitos políticos com inabilitação, caçar o mandato com
inabilitação dos direitos políticos do então presidente. Isto foi considerado uma violência. Foi considerada uma atitude absolutamente fora dos parâmetros mais abrangentes com que se queira interpretar a letra da Constituição. Hoje, para minha surpresa, se coloca uma questão como essa, de poder fatiar um ditame constitucional, de poder analisar de forma separada quando a Constituição juntou perda de mandato com inabilitação. Eu queria trazer isso apenas à consideração de Vossa Excelência e de Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores, para dizer que a lei é a mesma. E a dificuldade que nós teremos de aplicar 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. É uma lembrança muito triste esta que eu trago ao plenário nesta manhã, senhor presidente. Muito triste. Triste por ter me sentido vilipendiado no direito mais elementar de qualquer cidadão naquela posição, quando apresenta a sua carta renúncia e, com isso, fazendo com que deixasse de existir o Tribunal Reunido do Senado Federal como tribunal de julgamento. É difícil para mim entender uma discussão como essa, senhor presidente. Trago aqui o meu depoimento e o meu sentimento, ao mesmo tempo que trago a minha enorme dúvida de que uma atitude como esta, caso venha a ser contestada por esse plenário e de acordo com a última decisão por Vossa Excelência, que ainda não foi naturalmente tomada. Eu fico muito tomado pela emoção ao assistir neste mesmo plenário, que continuou uma sessão quando não havia mais o objeto para que ela assim se reunisse como tribunal de julgamento, que me tirou o mandato, que me cassou os direitos políticos, e agora esta mesma casa querer dar uma interpretação ou querer estabelecer um novo padrão para julgamento. Essa consideração eu gostaria que fosse levada em conta por aqueles que aqui estão para decidir que rumo tomaremos no dia de hoje, no julgamento que se faz da Presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente. O senador Lindbergh com a palavra. Senhor presidente, como bem falou o senador Randolph, o destaque é um direito subjetivo do parlamentar. É uma questão interna corporis de organização do processo de votação. Agora, eu quero ler aqui o artigo 68 da Lei 1079 de 50, que diz o seguinte, artigo 68, o julgamento será feito em votação nominal pelos senhores que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente. Cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício do cargo de função pública. Deixa claro que são 2 votações. Aí você vai ao artigo 52 da Constituição, de 88, que diz o seguinte: nos casos previstos no inciso 1 e 2,
funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O que aconteceu no caso do então presidente Fernando Collor de Mello? Naquele momento, ele renunciou. Naquela época, quando se renunciava, caía. Ele não poderia ser julgado ali pelo crime de responsabilidade. O que decidiu o Supremo? Caiu o crime de responsabilidade, ele já havia renunciado. Continuou o quê? Continuou a voto de discussão sobre os direitos políticos. Foi feito de forma separada. Tanto é, e eu chamo a atenção dos senhores, que tem decisões do Supremo. O mandato de segurança número 21.689, que diz o seguinte, decisão do Supremo. A existência do impeachment brasileiro, segundo a Constituição e o direito comum, fala de 2 penas. A, perda do cargo. B, inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. A renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado esse, não paralisa o processo de impeachment. Os princípios constitucionais de impessoalidade e da moralidade administrativa. A jurisprudência do STF relativamente aos crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, na forma apresentada a denúncia, estando o prefeito no exercício do cargo, prosseguirá a ação penal mesmo após o término do mandato. E eu encerro, senhor presidente, com um texto aqui do ministro e professor Gilmar Mendes, que diz o seguinte: controvérsia relevante diz respeito ao prosseguimento ou não do processo do crime de responsabilidade no caso de renúncia ao cargo de presidente da República. A doutrina tradicional considerava que o processo de impeachment não poderia ter seguimento no caso de renúncia ou afastamento voluntário do acusado, tendo em vista o caráter eminentemente político do processo. No caso do impeachment do presidente Collor, houve por bem o acusado apresentar a renúncia após iniciado o julgamento perante o Senado Federal. Colocou-se, então, uma questão de ordem no julgamento, que foi decidida no sentido de sua continuidade, tendo em vista que ainda lhe poderia ser aplicada a pena de inabilitação para o exercício do cargo. No julgamento do Senado, foi-lhe aplicada a pena de inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de 8 anos. Então, as coisas estão separadas, senhor presidente. Nesse sentido, resta claro, portanto, a existência de 2 penas que devem ser votadas de forma separada, interpretando-se, portanto, que, à luz do que dispõe o artigo 382 do Regimento Interno do Senado Federal e do artigo 68 da Lei 1079 de 1950, que a parte não recepcionada do parágrafo único do referido artigo cinge-se apenas ao prazo de inabilitação, restando no mais recepcionada em seus próprios termos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque, é o último a se pronunciar. A presidência está bem esclarecida para resolver a questão de ordem. Pois não, após, evidentemente, ouvir o eminente senador Cristóvão Buarque. O som aqui chegou. Senhor presidente, eu disse aqui diversas vezes que, num caso como esse, na dúvida, eu ficava com o Brasil, que tratava-se de substituir a presidente, que, em minhas análises, teria muita dificuldade para governar. Neste caso da inabilitação, a pena é para ela. Na dúvida, portanto, eu fico com ela. Eu não vejo por que nós não termos esse tratamento diferenciado do ponto de vista conceitual, lógico e de justiça. Eu me sinto podendo fazer uma análise lógica e ter sentimento de justiça. Eu não tenho conhecimento legal, mas gostaria muito que a legalidade permitisse essa separação, em que uma coisa é cuidar do Brasil, a outra é punir uma pessoa. Pois não, agradeço. Decidirei agora. O senador Randolph Rodrigues levantou uma questão que me parece de suma importância, que a aplicação rígida, estrita, dos dispositivos regimentais constituem direitos subjetivos dos parlamentares que, se não observados,
podem, inclusive, ser questionados perante o Supremo Tribunal Federal, que está do outro lado da praça, mediante um mandado de segurança. Portanto, num primeiro momento, a decisão deste presidente será no sentido de prestigiar o regimento, de prestigiar os direitos subjetivos dos parlamentares que podem esperar que o regimento seja cumprido tal como ele está redigido. A questão que surge e evolui em homenagem ao jurista e senador Aloysio Nunes, a questão que surge agora é saber se parte do quesito pode ser objeto de destaque para votação em separado. Realmente, aí há uma pequena dúvida de natureza hermenêutica, exegética, interpretativa. Mas eu digo, então, que a solução deste tema, a mim me parece simples. É que o caput do artigo 211 do Regimento Interno do Senado Federal, embora não liste expressamente em seus incisos o que significa uma proposição e quais são as matérias nela, proposição incluídas, nós podemos nos valer do glossário legislativo do Senado Federal, em que esse texto define uma proposição como sendo uma denominação genérica de toda matéria submetida à apreciação do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional. Já o regimento interno da Câmara dos Deputados adota exatamente este conceito ao conceituar, ao definir o que seja a proposição em seu artigo 100. O que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados? O seguinte: proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. Parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. Ora, o artigo 38 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que prevê a aplicação subsidiária expressamente do regimento interno da Câmara dos Deputados. Portanto, ele é um adminículo, é algo que deve ser utilizado quando o regimento interno da Casa, aqui do Senado, na hipótese, não é tão preciso, tão explícito. Portanto, é preciso combinar esses dois dispositivos dos regimentos internos das duas casas, juntamente com aquilo que se contém no glossário. Portanto, em se tratando de matéria a ser colocada à deliberação do Senado Federal, o quesito elaborado no âmbito do processo de impeachment pode, a meu ver, receber o tratamento de proposição, ao menos em relação ao destaque para a votação em separado. Ademais, a resolução, esse foi um tema ferido, salvo engano, pelo próprio senador Randolph, a resolução do Senado Federal a ser editada na hipótese de condenação do presidente da República determina, ou segundo determina o artigo 35 da já citada Lei 1079, de 50, deverá refletir os estritos termos do quesito aprovado pelos senadores, funcionando, portanto, como uma espécie de projeto de resolução. Então, a única restrição que os regimentos estabelecem quanto aos DVS, aos destaques de votação em separado, e, sobretudo, a este que agora é objeto de deliberação, é que o destaque está sujeito aos mesmos limites aplicáveis aos destaques propostos às demais proposições, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 313 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz que o destaque só será possível, em seu parágrafo único,
quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme um sentido completo. O destaque pretendido, ao ser retirado para votação em separado, não prejudica a compreensão daquilo que remanesce no quesito. Portanto, está atendido o que dispõe o artigo 313, parágrafo único do regimento interno desta Casa. Analogia com o processo do júri, segundo o artigo 483 do Código de Processo Penal, o momento da quesitação é este, e as impugnações à quesitação poderiam, em tese, ser apresentadas, se fosse o júri, neste momento, e estão sendo agora apresentadas neste julgamento que se assemelha, de certa maneira, a um júri. Quero dizer que a formulação desse destaque, a meu ver, com devido respeito aos senhores senadores que se pronunciaram no sentido contrário, tem plausibilidade. Tem plausibilidade porque a Lei 1079, em seu artigo 68, como já foi enunciado, e não estou dizendo que eu estou dando essa interpretação, estou apenas, como se faz numa decisão cautelar, liminar, examinando se há plausibilidade ou chamado fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. De fato, o senador Lindenberg levantou que, do ponto de vista procedimental, a Lei 1079, no seu artigo 68, como já foi lido, perdoe-me por aprofundar esse tema, mas é preciso que nós debatamos isso com muita clareza e muita minudência. O artigo 68 diz o seguinte: o julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado F, fulano, o crime que lhe foi imputado e deve ser condenado à perda do cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Reconheço o argumento do senador Aloysio Nunes e do senador Cássio Cunha Lima é forte, é plausível, no sentido de entender que é possível, mas eu não posso me pronunciar agora, porque não sou juiz constitucional neste momento, é possível que este dispositivo, o parágrafo único, não tenha sido recepcionado pela Constituição em face do que dispõe o artigo 52, parágrafo único da Constituição. É possível. Mas há autores que sustentam que o que não foi recepcionado diz respeito unicamente ao prazo de 5 anos. Portanto, a matéria é controversa e há, em princípio, uma plausibilidade para que se acolha o destaque pretendido. Mas há mais, e termino a ata. Pois não. No dia 6/12 do ano de 1993, 6 de dezembro de 93, houve, de fato, o julgamento do mandado de segurança a que alude o eminente senador Fernando Collor, e que houve, de fato, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que nós não desconhecemos. Mas lá, naquela sentada, houve um fato muito interessante que, tendo em conta o impedimento de 3 ministros, o ministro Sidney Sanches, a suspeição declarada pelos ministros Francisco Rezec e Marco Aurélio, ao longo da votação, chegou-se a um empate. 4 juízes da Suprema Corte tiveram opiniões divergentes. 4 entendiam que a
votação deveria ser feita em 2 momentos e 4 entendiam que não devia ser feito em 2 momentos, mas sim em um único momento. O julgamento foi paralisado, foram convocados, como a história registra, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir a questão. Aqui está o extrato da ata. Portanto, a matéria, inclusive controvertida, ou foi controvertida, era controvertida no Supremo Tribunal Federal. Ela foi desempatada com 3 magistrados estranhos ao corpo permanente do Supremo Tribunal Federal, que acabou desempatando. Então, a dúvida é saber, não quero me manifestar, eu tenho opinião sobre isso, se for instado a emiti-la, o farei no Supremo Tribunal Federal. A questão é saber se este julgamento do mandado de segurança 21.689 é um julgamento paradigmático, se pode ou não ser utilizado como referência, tendo em conta o empate havido e a inclusão de 3 membros estranhos à Suprema Corte. Portanto, vejam, Vossas Excelências, que a matéria não é pacífica. A matéria comporta visões diferentes, não obstante a aparente clareza daquilo que se contém no artigo 52, parágrafo único da Constituição. Mas a interpretação e o alcance desse dispositivo será, neste momento pelo menos, unicamente do plenário do Supremo Tribunal, do plenário do Senado Federal, que é soberano para decidir sobre essa questão. O presidente não tem nenhuma influência, e nem poderia adiantar, o presidente Supremo, porque pode, eventualmente, vir a ser instado a se manifestar sobre essa questão. E, em assim sendo, eu, em função disso, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. Quero dizer o seguinte, esta matéria está submetida ao egrégio plenário do Senado Federal. As senhoras e senhores senadores, que são aquilo que a doutrina chama de intérpretes originais da Constituição. Vossas Excelências, mais do que ninguém, saberão extrair do texto constitucional a verdade que nele se contém. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou qualquer magistrado do país, ou qualquer operador do direito, fazem sempre a interpretação em segunda mão. Vossas Excelências, que elaboraram o texto, e eu sei que muitos que aqui estão foram constituintes de 88, saberão, tenho certeza, de dar a devida interpretação ao artigo 52, parágrafo único da Carta Magna, coisa que eu não posso fazer, estou impedido, porque tem que respeitar os procedimentos, os dispositivos regimentais, sob pena, senador Collor, de um deputado pertencente à bancada do Partido dos Trabalhadores atravessar a praça, ingressar eventualmente com mandado de segurança, invocar direito líquido e certo, o senador Aloysio Nunes sabe disso, e nós corremos o risco de interromper o nosso julgamento ou invalidarmos o julgamento depois de terminarmos o julgamento. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar esse julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, é prudente que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. Eu sei que os advogados da defesa estão prontos a qualquer pretexto a interromper esse julgamento. E eu tenho o dever de zelar pela rigidez deste julgamento e para que nós, ainda que pagando o preço de alongarmos um pouco mais o tempo desse julgamento, nós esgotemos, como fizemos até agora, todas as possibilidades de defesa,
todas as questões que possam ser debatidas e discutidas e questionadas, e quando sairmos daqui, espero que, no mais tardar, dentro de 1 hora, esse julgamento estará definitivamente encerrado, sobretudo do ponto de vista procedimental. Randolph, senador, muito obrigado por ter vindo lá de longe. Eu que agradeço, Mário. Me diga o seguinte, está na rede. Estou na rede desde setembro do ano passado. Você foi primeiro do PT, começou no movimento estudantil, teu pai é um antigo militante socialista. Depois você foi para o PSOL, quando teve negócio de mensalão, aquela coisa, foi para o PSOL, do PSOL para a Rede. A Rede surgiu como uma grande esperança, uma alternativa ambientalista, terceira via. Agora, ao que me parece, naufragou nas eleições municipais. Só elegeu 5 prefeitos, está disputando 2 lugares o segundo turno, Ponta Grossa e Macapá. O que está acontecendo no partido? A Rede é um processo em construção, Mário. Eu acredito, a Rede, desde a sua organização, ela surge, na verdade, antes de obter o registro, em setembro de 2014. Ela surge como resultado do movimento Marina Silva, Presidência da República, em 2010. É uma associação política que reúne militantes socialistas, militantes comunistas, democratas radicais, pessoas que estão desiludidos, em especial, ambientalistas também, com os rumos dos partidos onde estavam, ou pessoas que não tinham militância partidária. É um processo em construção ainda. Primeira experiência eleitoral foi esta agora de 2016. E foi pressionada por uma conjuntura de polarização. A Rede surgiu como uma alternativa de terceira via no Brasil. Ocorre que, no meio da conjuntura, surgiu também a polarização da conjuntura política entre 2 alternativas de extremos, a partir do processo do impeachment. Isso, pró e contra o impeachment. Exatamente. Isso, obviamente, nos pressionou. Nós tivemos uma posição partidária favorável ao impeachment, mas a posição de lideranças políticas, no meu caso, no Senado, no caso da Câmara, do deputado Alessandro Molon, que é o líder na Câmara, e do deputado Aliel, posições contrárias ao impeachment. Fico feliz que a Rede não adota o velho centralismo democrático dos partidos de esquerda. Isso possibilitou posições diferentes no âmbito da Rede, a partir das convicções pessoais de cada um, mas essa conjuntura, obviamente, nos pressionou. Nós ainda temos um espaço a crescer e a construir a terceira via até 2018. Agora, como fazer isso, senador? Porque houve um segundo movimento. Alguns intelectuais ligados ao partido fizeram uma carta violenta contra a Marina. Entre eles o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário da Segurança Estadual do Rio e em Brasília também. Falando que ela é centralizadora, que só ela resolve, que o partido não criou meios democráticos. Como é que vai se fazer esse processo? E a Marina deu 2 entrevistas, me pareceu deprimida, não sabia o que fazer. Como é que vai ser esse processo? Nós tivemos um balanço pós-eleições, agora em novembro, sobre o resultado das eleições. Eu insisto que a Marina é a melhor alternativa política para 2018, respeita as posições de companheiros valorosos, que eu tenho imenso carinho, e mantém o diálogo político, como é o caso de Luiz Eduardo Soares. Eu acho que um dos principais intelectuais que nós temos hoje no Brasil e na esquerda brasileira, um dos melhores quadros da tradição da esquerda brasileira. Mas eu acredito que nós teremos que fazer uma avaliação, um balanço do que foi esse processo, não só o processo eleitoral, mas toda a conjuntura que enfrentamos agora no ano de 2016, se reorganizar em 2017, eu não tenho dúvida. Eu insisto que o nome de Marina Silva é a melhor alternativa política para o Brasil em 2018. Mesmo com todas essas hesitações dela no último período, você acha que ainda é o grande quadro? Eu não vejo outra alternativa em 2018, Mário, que não seja uma alternativa de terceira via. O Brasil passou por 2 tipos de experiência nos últimos 24 anos. A experiência do governo do PSDB, a experiência do governo petista. Ambos tiveram seus méritos. Um estabilizou a economia, mas trouxe milhões de desempregados, trouxe recessão. O outro, durante um período, produziu redução da desigualdade social, mas se apropriou das coisas do Estado brasileiro como se privada fosse. Institucionalizou a corrupção. Então, é necessário uma alternativa de terceira via no Brasil, uma alternativa de centro-esquerda, e é assim que eu defendo a candidatura de Marina Silva.
Uma notícia importante e urgente que acabou de chegar de Brasília. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. A decisão é em caráter liminar. Marco Aurélio atendeu ao pedido do partido Rede Sustentabilidade. Ele entendeu que, como Renan virou réu, ele não pode continuar no cargo porque ele está na linha sucessória para a presidência da República. A gente volta já aqui na edição das 6 com mais detalhes e os comentários aí sobre essa informação que acabou de chegar de Brasília. A gente vai voltar agora para Brasília, vai voltar a falar da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. A gente acabou de dar essa notícia, a decisão de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado, mais uma bomba em Brasília, naturalmente. Essa decisão é em caráter liminar e sacode ainda mais, é claro, a nossa política. Vamos agora falar com a Caroline Duley sobre isso. Quais são os detalhes aí, Caroline? Pois é, Leila, há poucos instantes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, acatou um pedido do partido Rede Sustentabilidade e afastou Renan Calheiros da presidência do Senado. Isso porque, segundo o ministro do STF, Renan virou réu em um processo e por isso não pode continuar na linha sucessória da presidência da República. Essa é uma decisão ainda liminar, portanto, provisória, ainda foi tomada exclusivamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E o mérito dessa decisão ainda precisa passar pelo plenário do STF. Lembrando que na semana passada, o próprio plenário do STF abriu uma ação penal contra Renan Calheiros e tornou réu Renan Calheiros pelo crime de peculato, ou seja, apropriação de verba pública. Segundo o STF, há indícios de que Renan fraudou o recebimento de empréstimos de uma locadora de veículos para pagar pensão a uma filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Leila, com você. Obrigada, Caroline. A gente vai colocar o Gerson Camarote aqui na roda para falar do impacto gigantesco dessa decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Vamos lembrar que o vice-presidente do Senado, que é quem em tese assume agora a cadeira, a presidência aí da casa, na ausência de Renan Calheiros, é Jorge Viana, senador pelo PT do Acre. E vamos lembrar também que o presidente Michel Temer tem pela frente votações muito importantes no Congresso. Ele precisa do Senado. Vem por aí a reforma da Previdência, que deve chegar amanhã à Câmara dos Deputados. E aí depois ela vai para o Senado. Tem também o segundo turno da PEC dos gastos ainda no Senado. E alguns pedidos de impeachment do presidente Michel Temer foram protocolados. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, que fez inclusive o primeiro pedido pela saída do presidente, afirmou que já existem, segundo ele, as provas necessárias para que ele deixe o cargo. A coisa mais rápida, mais simples e mais eficiente é o presidente Rodrigo Maia determinar a instalação de uma comissão especial para esse pedido de impeachment que protocolei ontem, porque ele já tem as provas necessárias para levar à cassação de Temer. Imaginar pegar o pedido anterior, que tratava de pedalada fiscal, numa crise grave como essa, é um erro que não faz a Câmara ganhar nenhum tempo e pode conturbar gravemente o processo. O caso que tem que ser tratado é esse caso de uma gravação em que o presidente pede propina para que o empresário continue mantendo um criminoso preso calado a seu próprio respeito. Não há qualquer condição de que o país, diante da crise que enfrenta, possa aceitar que este Congresso, que elegeu Eduardo Cunha, presidente da Câmara, possa escolher o novo presidente da República. Não há qualquer saída fora de eleições democráticas e diretas. Isso deve se dar, seja pela cassação da chapa no TSE, que é um caminho rápido e que leva automaticamente à eleição direta, seja pela cassação pela Câmara, num processo de impeachment, e que vai exigir a aprovação de uma PEC, o que pode ser feito rapidamente, antes até que o processo de impeachment seja concluído. Até porque esse processo de impeachment é um processo longo que leva um certo tempo, inclusive com meses de duração, com a instalação de comissões especiais, e não é algo que é feito da noite para o dia. Por isso, há um certo pedido também da oposição para que se faça um adiantamento do julgamento do TSE, que envolve a chapa Dilma Temer de 2014, que já foi marcado para ter início no começo de junho, no mês que vem, a partir do dia 6 de junho, e poderia
poderia resultar na cassação do presidente Michel Temer. Mas só lembrando que essa situação em relação ao impeachment do atual presidente é diferente da que passou a ex-presidente Dilma Rousseff, porque na época, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, chegou a negar vários pedidos de impeachment que foram protocolados contra a ex-presidente. Nesse caso, cabe ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aceitar ou não o pedido de impeachment. E lembrando que a situação é diferente porque Rodrigo Maia é aliado do presidente Michel Temer.